Nós estamos aqui no Forte de Santo Antônio da Barra, uma construção do século XIX aqui em São Luís do Maranhão, na parte norte do Brasil. Nós queremos falar de coisas importantes, coisas de valor, porque no período pós-pandêmico é preciso que as cidades, os estados e também os países tenham estratégias para vencer os desafios. E uma das estratégias é a valorização da história e da cultura do estado e da cidade, a valorização do conhecimento. E é sobre isso que nós vamos conversar agora um pouquinho a respeito dessa riqueza que foi o Maranhão em outros séculos. São Luís foi a quarta cidade do Brasil, a Atenas equinocial. Aqui começou com Daniel de Latouche, na verdade um pouco antes, no final dos 1500, e logo em seguida, a partir de Daniel de Latouche, veio a fundação de São Luís. São Luís era a quarta cidade do Brasil, ligada diretamente ao primeiro mundo, ligada à Europa. E os filhos do Maranhão iam estudar na França, iam estudar em Portugal, Espanha, Estados Unidos e em outros lugares. E eles traziam conhecimento de lá para cá. E eles aplicavam o conhecimento aqui no Maranhão. O Forte é um exemplo desse conhecimento aplicado aqui. Mas nem sempre foi assim. No início, São Luís começou francesa. São Luís começou com a França desde o final dos anos 1500. Esse local que nós estamos aqui, ele era nas imediações uma feitoria, com um forte aqui do lado, que era o Forte do Sardinha. E essa estrutura que ligava até o Vinhais Velho, que era a aldeia de Ussaguaba, foi que foi para a França pedir ajuda do rei. E o rei mandou Daniel de Latouche aqui, e ele em 1612 começou assim a cidade de São Luís, começou a França equinocial. A França equinocial, como você pode ver, ela começa desde o Mucuripe, lá no Ceará, em Fortaleza, e ela se estende até os confins para o lado do Pará. Então era muito grande, quase metade do território do Brasil. E ela foi muito importante. O Ceará pertencia ao Maranhão, o Piauí pertencia ao Maranhão, então um período muito graúdo. E Daniel de Latouche fez uma obra civilizatória no Maranhão. Os primeiros escritos, os primeiros livros foram escritos pelos franceses, pelo padre Claude Abbeville, que inclusive é o meu patrono na Academia de Letras de São Luís, a qual eu faço parte. E também os outros franceses, todos eles escreviam. E aí São Luís começou a nascer nas letras, já jogando uma vocação que seria forte no século XIX, que é o século do luxo e do conforto. São Luís, no século XIX, viveu o conforto inglês e o luxo francês. São Luís recebia pessoas de todo o Maranhão, de várias partes do Maranhão, do Brasil e do mundo, e mantinha uma colônia do luxo, que era da França, que vendia pianos, que vendia roupas e toda sorte de coisas produzidas em Paris, e tinha, por outro lado, o que era produzido em Liverpool, em Londres, que era exatamente uma colônia inglesa. E também recebia pessoas, muita gente de Milão, de Roma, da Itália, enfim, pintores, grandes paisagistas, e aqui fizeram uma civilização. Então São Luís era uma capital de todos. E depois, com o passar dos anos, o passar dos séculos, São Luís acabou caindo um pouco no marasmo. E aí as outras cidades, Belém, Fortaleza, Teresina, começaram a crescer e São Luís foi perdendo assim o posto número 1 de cidade do Brasil. Mas na época era a quarta cidade brasileira. E isso é o que nós queremos falar exatamente nesse período pós-pandemia, que a gente precisa redescobrir essas potencialidades e transformar a capital maranhense novamente nesse celeiro que abriga e dava emprego a pessoas do estado, do país e do estrangeiro. E isso é possível com estratégias.